Olá, crianças! Olá, turminhas do quinto ano! Bom dia! Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de gramática e vamos dar continuidade aos estudos do verbo. Hoje nós vamos falar mais especificamente dos verbos irregulares. Então, meus amores, antes de iniciar a explicação sobre os verbos irregulares, nós precisamos entender um pouco mais sobre a conjugação verbal. Um verbo ele pode ser escrito de mais de 60 maneiras diferentes. Então, prestem bem atenção. Um único verbo ele pode ter 60 maneiras diferentes de ser escrito. Isso significa que, por causa das suas flexões verbais, cada verbo da língua permite muitas terminações diferentes. Então, quando a gente fala que vai conjugar o verbo, estamos dizendo que vamos apresentar todas as suas flexões. Então, podemos começar falando da existência de dois grandes grupos de verbos, certo? Existem os verbos que a gente chama de regulares e existem os verbos que nós chamamos de irregulares. Por exemplo, o verbo comer, ele é um verbo regular, porque ele é conjugado conforme o modelo que todo falante da língua portuguesa tem na cabeça, certo? Já o verbo irregular é aquele que não pode ser conjugado de acordo com esse modelo. Por exemplo, o verbo fazer. Ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular. Imagine só aí uma criança de 4 anos de idade, que está começando a aprender, né, a falar agora, a organizar as palavras. Imagine que essa criança, a sua mãe brigou com ela e ela diz assim, mas eu não fazia nada, mamãe. Então, observem a forma como essa criança fala o verbo fazer, né? Ao invés dessa criança dizer eu não fiz nada, ela diz, mas eu não fazia nada. Então, com certeza, essa criança ela está fazendo aí uma analogia aos verbos regulares. Por exemplo, comer, comi, varrer, varri, bater, bati, fazer, fazi. Então, na cabeça dela, é essa maneira que ela tem que pronunciar, né? Falar o verbo fazer. No entanto, esse verbo fazer, ele é a comprovação de que nem todos os verbos da língua podem ser conjugados desse modelo. Então, mesmo o verbo comer e fazer tendo a mesma terminação, eles não estão no mesmo grupo de verbos. Comer é um verbo regular, porque segue o modelo de conjugação, e o verbo fazer é um verbo irregular, né? Porque ele tem uma irregularidade na sua conjugação, ele não segue o modelo. Então, agora, vamos conhecer os verbos regulares. Nós temos 3 verbos aqui. Nós temos o verbo cantar, que faz parte da primeira conjugação com a terminação AR. Nós temos o verbo bater, que faz parte da segunda conjugação, no qual a terminação é ER. E nós temos o verbo partir, que faz parte da terceira conjugação, IR, certo? Então, vamos começar a conjugar esses verbos pelo presente do indicativo. Primeira conjugação. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Segunda conjugação. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis, eles batem. Terceira conjugação. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Certo? Será que vocês conseguiram aí perceber alguma coisa em comum entre esses verbos? Entre os verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação? Dei uma olhada aqui nesses detalhes destacados, certo? Dos verbos.
E percebam que as terminações são sempre as mesmas, independente do verbo ser da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. A primeira conjugação, observem aqui, né? Nós temos a terminação AR. Na primeira pessoa, o verbo termina com O, na segunda com S, na terceira pessoa não tem uma terminação específica, pode ser com A, como também pode ser com E. Já na primeira pessoa do plural, a terminação é MOS. Já na segunda pessoa, a terminação é is, né? E quando o final não é is, pode ser 10. E a terceira pessoa do plural termina com N. A única diferença entre os verbos da primeira e da segunda conjugação é o A e o E, certo? Aqui, ó, o A e o E. É a única diferença nesse modelo de conjugação. E o da terceira conjugação, que é com a terminação IR, ele é quase igual, na realidade, o da segunda. A diferença aqui que nós vamos observar é o e o I, certo? Então, por que eu chamo esses verbos de regulares? Porque eles têm uma regularidade no seu modelo de conjugação. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo cantar. Se eu tivesse o verbo brincar, vocês poderiam facilmente conjugá-lo por esse modelo já do cantar. Então, seria eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam, certo? Já no verbo bater, correr, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Então, por que esses verbos são chamados de regulares? Porque eles têm uma regularidade no seu modelo de conjugação. Então, com os verbos irregulares, nós não podemos fazer isso. Eles não seguem um padrão, eles não seguem um modelo. Crianças, então, verbo regular é aquele que não sofre alterações no radical e as terminações se apresentam de acordo com o modelo de sua conjugação. Por exemplo, o verbo amar, que é da primeira conjugação. Eu amo. O verbo bater, da segunda conjugação, eu bato. O verbo partir, da terceira conjugação, eu parto. Então, esses verbos, eles observem que estão todos com a mesma terminação, não houve nenhuma alteração. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que se você sabe conjugar o verbo cantar, por exemplo, você vai saber conjugar o verbo amar, brincar, falar, pois todos terão o mesmo modelo de conjugação. Por isso é que eles são chamados de verbos regulares, pois eles seguem o modelo de conjugação, ou seja, eles seguem uma regularidade. Já o verbo irregular é aquele que sofre alterações no radical, ou na terminação, ou nos dois ao mesmo tempo. Eles não seguem o modelo de conjugação dos verbos regulares. Por exemplo, primeira conjugação, verbo dar, eu dou. Observem a terminação, ou. Segunda conjugação, caber, eu caibo. Então, observem a terminação, ou. Terceira conjugação, ouvir, eu ouço. Então, esses verbos, eles têm irregularidades, por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Vamos observar na página 240 do livro de gramática os verbos e vamos comparar os verbos conjugados. Então, nós temos o verbo correr e o verbo fazer. Prestem bem atenção. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Observem que o verbo correr ele segue um modelo de conjugação. O radical do verbo ele permanece igual, ele não sofreu nenhuma alteração. Já o verbo fazer, ele não segue um modelo de conjugação. Observem, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, observe que houve uma diferença aí, tanto na terminação, quanto também isso lá na terceira pessoa do singular, quanto também no radical do verbo, que sofreu uma alteração, trocou-se o Z pelo C cedilha. Então, esse verbo ele não segue o modelo de conjugação. Portanto,
o verbo correr é um verbo regular e o verbo fazer é um verbo irregular, certo? Para verificar se o verbo é irregular, deve-se conjugá-lo no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Se houver irregularidades, como foi o caso do verbo fazer, elas aparecerão nesses dois tempos, ou no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. São irregulares os verbos fazer, pôr, ir, poder, saber, trazer, vir, dentre outros. Veja a seguir a conjugação do verbo fazer. Na página 241, vocês podem acompanhar esse modelo de conjugação. O verbo fazer, que faz parte da segunda conjugação, devido à sua terminação, R, nós vamos conjugá-lo no modo indicativo. No presente, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Pretérito imperfeito. Eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazíeis, eles faziam. Pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Pretérito mais que perfeito. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis, eles fizeram. Futuro do presente. Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão. Futuro do pretérito. Eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós faríeis e eles fariam. E nós temos as formas nominais, no infinitivo, que é fazer, no gerúndio fazendo, e no particípio feito. Vocês podem acompanhar esse quadro com a conjugação na página 241 e também outros modelos na página 242, certo? Como exemplos do verbo pôr e do verbo ir. Então, agora chegou a hora de sermos felizes e exercitar o que nós já aprendemos hoje sobre verbos irregulares, certo? Vamos abrir a gramática na página 242 e acompanhar a leitura desse textinho. A mãe, assustada, pergunta às filhas: o que vocês fizeram? A primeira diz: eu lavei a louça. A segunda: e eu enxuguei. A terceira termina: e eu estou varrendo os cacos. Bom, esse textinho ele tem 8 verbos. Então, vamos ver se vocês conseguem encontrá-los aí. Vamos lá? Rapidinho. Pensem aí quais são os 8 verbos que estão presentes no texto. Vocês podem marcar, certo? Ir marcando. E logo em seguida escrever na letra A da página 242. Então, vamos ver aí. Nós temos pergunta, fizeram, diz, lavei, enxuguei, encontraram aí? Termina, estou e varrendo, certo? Então, nós temos 8 verbos presentes nesse texto. Observem que nós temos o verbo fizeram. Esse verbo que está presente no texto, vamos lá para a página 243, na letra B. O infinitivo desse verbo, fizeram, é fazer. Terminação é R. E esse verbo fazer, ele faz parte da segunda conjugação. E ele é um verbo que está na terceira pessoa do plural. E o tempo e modo desse verbo é tempo, pretérito perfeito do modo indicativo, certo? Então, crianças, estamos encerrando a nossa aula de gramática de hoje e espero que vocês tenham compreendido sobre os verbos irregulares. Agora é hora de exercitar o que vocês aprenderam. Bons estudos e até mais! E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva.